Olá, pessoal! Voltamos! Essa é a live da programação de hoje, logo após a primeira aula. Como estão vocês? Por favor, me digam no chat se vocês já assistiram a aula de hoje. Olá, olá! Sejam bem-vindos! Olá, que bom que vocês voltaram! Todo mundo vai ganhar estrelinha hoje, né? Já assistiram a aula e ficaram ligadinhos aqui no Instagram da Rede Pedagógica para voltar para a live. Olá, Luzia, Eli, Cris, Bruna, que bom que vocês assistiram a aula, gente. A gente fica muito feliz. Hoje a gente realmente fez uma força-tarefa aqui na Rede Pedagógica para que ninguém tivesse problema de acesso às aulas. Quero agradecer a paciência de todos vocês que estão participando aqui com a gente. Às vezes a gente tem algum problema técnico, sim, mas a gente trabalha todos os dias para melhorar a transmissão da primeira semana Rede Pedagógica. E quero lembrar, é claro, né, que nós também estamos aprendendo com vocês durante a realização. Essa é a primeira semana Rede Pedagógica, é o nosso primeiro evento online. E assim, a quantidade de inscritos, ela superou em muito a nossa expectativa. Vocês são demais, demais. Eu estou adicionando aqui na nossa chamada a professora Simone Lavorato, que agora vocês já são íntimos, já tiveram aula com ela, já podem chamar de professora. Disponibilizado conteúdo no YouTube também. Isso foi muito bom, porque ajudou a não causar uma sobrecarga na plataforma, todo mundo tentando acessar ao mesmo tempo, né? Se você ainda não conseguiu acessar o link do YouTube, tá, gente? Ele tá nos stories, ele tá nos destaques, ele tá no link da bio. E é muito fácil achar o canal da Rede Pedagógica no YouTube. É só entrar no YouTube e pular na busca. Rede Pedagógica é o primeiro que vocês vão encontrar e a aula já estava lá. Que bom que todo mundo assistiu. Obrigada por voltar. Oi, Simone. Olá pessoal, que bom estar novamente aqui. E fico feliz que vocês tenham assistido a aula, espero que tenham gostado. Nossa, eu fico até emocionada, Simone, porque realmente, assim, essa primeira semana Rede Pedagógica, ela tem sido fruto de muito trabalho aqui da equipe da rede, de todos vocês, professores, que toparam esse desafio com a gente, né? Mesmo aí, sabendo que vocês têm muitas outras atividades profissionais a que se dedicar. E, assim, o feedback do pessoal tá sensacional, ó. Eu tô arrepiada, eu tô emocionada, muito feliz aí com o retorno. O pessoal gostou muito da aula, eu acabei de assistir também pela segunda vez. Parabéns, Simone, excelente aula. E que bom que a gente tem a oportunidade de fazer essa live e poder interagir com você ao vivo, né? Porque muitas das vezes num curso à distância, quando as aulas são gravadas, a gente quer muito poder ter esse contato, né, com o professor. E a rede pedagógica, ela se propõe a isso, a oferecer cursos à distância diferenciados, né, com bastante contato mesmo, com bastante troca, porque a gente acredita muito nisso, né, que essa troca é que promove o real aprendizado. Com certeza. E eu quero aproveitar também, Érica, né? Eu acredito que depois você deve deixar os nossos contatos aí. Quem quiser, tiver dúvida, quiser esclarecer, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de coração, porque eu amo realmente essa questão, eu amo trabalhar com isso. Então, fiquem muito à vontade para procurar, para perguntar, para questionar. A gente está aqui para poder facilitar esse processo junto com vocês. Então, eu estou à disposição, não por obrigação, mas é de coração mesmo. Que bom, que bom. Olha, se você não assistiu a aula e está chegando agora na transmissão, fica aqui com a gente, tá? Porque a aula, ela tá gravada, ela vai continuar disponível tanto lá na plataforma como no YouTube. Você pode assistir depois, sem problema nenhum. E o mais importante agora é a gente ter você aqui perto da gente, tá? Para você poder fazer suas perguntas, ok? Professora Simone, eu gostaria muito que você recapitulasse esse conceito de competência, né? Você falou dos chás, e a gente sabe que esse conceito também ele vem se ampliando, né? Você falou dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Inclusive, na área, né, de gestão de pessoas, a gente já fala em chave,
né? E aí eu queria que você recapitulasse esse conceito, inclusive com esse acróstico mesmo, falasse de cada uma dessas letrinhas para o pessoal que está aí, para passar aqui uma revisão para ver se eles aprenderam mesmo. Beleza, então vamos lá. Olha só, pessoal, essa questão das competências, então a gente diz que ela é o conjunto, né? O conjunto dos esforços que unem para formar as competências. E quais seriam esses esforços? Então, alguns teóricos, eles até comentam, né? O chá. Chá seria a letrinha C, letrinha H e a letrinha A. Então, a letrinha C seria de conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente mobiliza os nossos conhecimentos, a gente mobiliza a segunda letrinha, né, que são as nossas habilidades, então, a gente mobiliza as nossas habilidades, que seria o saber fazer, enquanto o conhecimento é o saber, as habilidades são o saber fazer. E aí a gente mobiliza a terceira letrinha, que é o A, que forma a palavrinha chá, né? E aí a gente vai mobilizar as nossas atitudes. Então, quando a gente quer o quê? Que é o querer fazer, né? E que eu acho que é o mais difícil, porque às vezes as pessoas até sabem fazer, mas não tem uma disposição para fazer, né? E aí a gente precisa juntar tudo isso, é como se a gente juntasse esses esforços, o conhecimento, as habilidades e as atitudes, para que a gente pudesse transformar isso numa competência. Esse conceito, como a Érica falou e a gente comentou também na aula, ele já vem sendo ampliado, né? Alguns autores já dizem que é a chave. Então, além dessas letrinhas C, H e o A, teria o V e o E. O V de valores, né? E o E de experiências. Então, além do conhecimento, habilidade, atitude, temos valores e experiências que todos juntos são mobilizados para que a gente possa desenvolver determinada competência. A BNCC, ela adota um conceito próprio de competência, tá? Então, ela adota o C, o H, o A e o V. Então, ela não tem a letrinha E ali ainda, mas ela abarca esses conceitos. Seria um chave, né, com o V mudo, digamos assim. Sem o E. Então, esse é o conceito para a BNCC de competências. Então, seria mobilizar tudo isso para que a gente pudesse realizar alguma coisa. Quando a gente vai para o senso comum, para qualquer pessoa que você perguntar aí o que é competência, né? A pessoa vai falar, é poder fazer, né? É a habilidade de fazer. Então, a competência, ela tem sim esse senso comum, mas na verdade a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente tem que ter o conhecimento para poder fazer, tem que ter a habilidade para poder fazer, a atitude, né? E todas as nossas vivências, nossos valores, eles vão estar juntos nisso, porque não dá para a gente separar. Como a gente falou na primeira live, nós somos seres únicos, seres sistêmicos, né? E a gente tem que ver isso de forma holística. Então, juntando tudo isso, a gente tem aí a competência. Que legal. E aí... pode falar, pode continuar. E aí a gente tem um passinho para frente, a gente vai ter as competências socioemocionais. E o que seriam as competências socioemocionais, né? Então, é a gente conseguir mobilizar todos esses esforços aí da chave, né? Para desenvolver habilidades, para desenvolver conhecimentos, para desenvolver atitudes no sentido de interagir num meio social, né? Somos seres sociais, como a gente comentou, e para interagir nisso, a gente, na sociedade, a gente precisa ter essas competências socioemocionais. Dentro dessas competências entram habilidades socioemocionais, por exemplo, eu saber conversar com uma pessoa, eu estabelecer um diálogo. Vocês não têm noção do número de pessoas que a gente recebe no consultório com problemas que não consegue nem conversar com o outro, não consegue estabelecer uma conversa. Às vezes a timidez, às vezes outras questões impedem, o medo da rejeição, impedem essa pessoa de falar um oi para o colega. Às vezes as pessoas estão na sala de aula e ele se sente sozinho, ilhado, como se ele tivesse totalmente excluído, porque ele não desenvolveu essa competência de interagir, ele não consegue interagir com os outros colegas. E isso traz um dano emocional muito grande, né? É um peso. Imagina você ilhado, né? Você não conseguir ter relação com outras pessoas. Então, assim, é muito difícil. Então, por isso que a gente precisa dar tanta importância para essa questão das competências socioemocionais. E a gente pode fazer um link, né, dessas competências também com aqueles pilares da educação que foram propostos pela Unesco, não podemos? Você pode fazer esse link para a gente, professora? O saber fazer, não é? Vamos relembrar aqui esses pilares? Isso. Vamos lá, pessoal. Quais são os 4 pilares? Então, saber fazer, saber ser,
saber conviver, né, e o saber fazer. Então, vocês percebem que isso tudo são competências? A gente tem que ter competências para fazer, né? Eu diria para vocês que todas essas pilares estão ligados às competências socioemocionais, mas tem um deles que é o principal para a competência socioemocional, que é o saber conviver, né? Então, a gente, na verdade, desenvolve as habilidades sociais para que a gente possa conviver com mais harmonia com as pessoas, que a gente possa saber, né, como conduzir esse processo social, né? E é muito importante quando a gente pensa nesse saber, né, conviver, porque muitas vezes as pessoas nem se dão conta, elas ligam no automático e elas vão tocando a vida delas sem pensar muito nisso, sem refletir sobre isso. E com isso elas vão passando como se fossem trator em cima das outras pessoas, né? Elas esquecem que os outros também têm sentimentos, que os outros também têm uma forma de ver a vida. Se vocês me perguntarem assim, agora, nesse exato momento, né, Simone, qual a visão que você tem, qual a percepção que você tem do que você está vendo? Eu vou dizer a percepção que eu tenho daqui, né? Eu estou vendo uma tela, eu estou vendo ali dividido, estou vendo a Érica, estou vendo a Simone, é a minha percepção. Se eu perguntar para vocês que estão aí do outro lado, qual é a sua percepção? Você vai falar o que você está vendo, né? Então, entende que até a percepção, ela tem lados diferentes, ela tem pontos de vista diferentes. E isso não quer dizer que a minha percepção está errada ou que a sua percepção está errada, mas apenas que nós temos pontos de vista diferentes. E isso vai acontecer em todas as situações da nossa vida. Quando a gente começa a entender isso, que o outro pode estar vendo aquela situação de um outro jeito, a gente começa a ser mais tolerante, a gente começa a ser mais empático, né? Então, essa é a importância da gente aprender a conviver, para que a gente possa se relacionar de forma mais saudável. Quando a gente fala dessa questão... Isso vai além da sala de aula, né, professora? A gente pode falar dessas competências na relação entre os professores, na relação escola-família, na relação entre todo o corpo, né, da escola, os colaboradores, toda a comunidade escolar, ela pode evoluir, né? Ela pode desenvolver melhor suas competências socioemocionais, não é verdade? Sim, todas podem, todos estão, né? Todos são membros escolares, digamos assim, né? Porque quando a gente fala, às vezes, dos agentes escolares, as pessoas pensam, o professor e aluno. Não, é muito mais amplo que isso, né? É o diretor, é o supervisor, é o coordenador, é o faxineiro, é o porteiro, é o pessoal da cantina, é o pessoal que vende lanche ali na frente, é a comunidade que abraça aquela escola, que a escola está inserida, todos esses têm a ganhar, né? Inclusive, uma das atividades práticas que eu ensino para vocês na segunda aula, que vocês vão assistir daqui a pouco, é muito bacana porque vocês podem contribuir nesse sentido, porque é uma atividade para desenvolver empatia. E se vocês fizerem isso com os alunos e depois espalharem esses cartazes, fizer em forma de cartaz ou em forma de mensagem, espalhar isso pela escola, percebe que aí já sai daquele seu contexto de sala de aula e ele vai abarcar toda a comunidade escolar? Então, muitas atividades que vocês desenvolvem, vai além, né? Você desenvolve e você coloca para a comunidade escolar. Então, do seu espaço para o espaço geral. Isso é muito bacana, porque... Pessoal, a imagem da professora Simone travou aqui para mim, não sei se travou para vocês também. A imagem. Isso, agora já voltou. Pronto. Legal. Pode continuar, professora. Então, a gente está falando sobre o fato do desenvolvimento dessas competências extrapolar a sala de aula, o próprio muro da escola, né? Isso beneficia a família, a sociedade como um todo, né? O trabalho do professor também fica mais agradável, né? Quando ele passa a ter um ambiente de trabalho e uma convivência com os alunos que estão amadurecendo, que estão se tornando socioemocionalmente competentes, não é isso? Isso mesmo, né? Vai amadurecendo as relações, né? Eu diria que as relações vão florescendo. E é tão importante a gente ter um ambiente saudável para trabalhar, né? A gente passa uma boa parte da nossa vida no nosso local de trabalho.
Imagina você passar num local de trabalho que você não se sinta bem, que tenha um clima ruim, que tenha um clima pesado. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre falo assim, não me assusta a quantidade de trabalho, me assusta o clima. Então, assim, se tiver um clima bom, eu posso ter uma carga de trabalho exaustiva que eu vou conseguir realizar ela muito bem. Mas se eu tiver um clima ruim, eu posso não ter nada para fazer, que para mim vai ser um sacrifício ficar naquele ambiente. Né? E aí, quem é responsável na escola por ter um clima bom? Somos todos nós. Todos nós. Não adianta só eu reclamar do outro colega. Mas o que eu estou fazendo para melhorar isso? O que eu estou fazendo para ajudar esse colega a enxergar que as coisas podem ser melhor? Que a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Né? Porque eu digo que, sim, que na vida tudo é a questão do equilíbrio. Né? Nada que é exagerado é bom. E aí vocês podem falar assim, mas e o amor, Simone? Até o amor, gente, se ele for numa dose muito alta, ele não é bom. Ele vai prejudicar alguém. Então, todos os nossos sentimentos, amor tem que ter um certo equilíbrio, né, para você não confundir as coisas e não extrapolar o espaço do outro. O medo, olha só que interessante, o medo também tem que estar em equilíbrio, porque veja bem, o medo, ele cuida da gente, para que a gente não coloque a nossa vida em situação de perigo. Se eu não tiver nada de medo, eu vou sair atravessando a rua sem olhar, eu vou me jogar de uma janela, porque eu vou achar que não tem perigo. Então, até o medo, eu preciso ter ele em uma certa quantidade. Não posso ter nada de medo, porque eu vou me colocar em situação de risco, e eu não posso ter esse medo exagerado que vai me mobilizar, não vai me permitir fazer as coisas. Então, eu tenho que ter equilíbrio. Então, vocês percebem que todos os sentimentos, todas as sensações que a gente tem, sejam elas boas ou sejam elas ruins, a gente precisa desenvolver em equilíbrio para que a gente possa ter uma vida saudável. E é interessante que essas orientações, professoras, elas podem contribuir com a prática profissional dos professores que participam aqui com a gente, mas assim, contribuir também com as famílias, né? Nós temos muitos pais e mães que participam aqui da rede pedagógica, então pode contribuir com a orientação da família, dos filhos, né? Das pessoas que vivem no mesmo espaço, no mesmo ambiente. A gente tem vivido essa situação do distanciamento social que coloca à tona muitas das emoções, né? Gostaria que você falasse para a gente, professora, da importância desse trabalho desde a primeira infância, que a gente sabe que a infância é a base, mas que você desse também algumas dicas de como que a gente pode fazer quando o aluno não teve esse preparo na infância, porque aqui nós temos professores do Fundamental 2, ensino médio, de repente alguém até que trabalha com jovens e adultos, ou que trabalham com outros grupos, né? A gente tem grupo profissional que trabalha com menores infratores, a gente tem profissional que trabalha em outros contextos que não escolares, mas que podem se beneficiar dessas orientações para fazer um trabalho diferenciado. Uhum. Então, como a gente falou, como você falou, Érica, né, a gente tem que realmente começar a desenvolver cedo essas competências, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse desenvolvimento saudável, digamos assim, né? A gente tem estudos científicos que comprovam, né, crianças, por exemplo, que vivem em lares, em orfanatos, em lares de acolhimento, e que não têm esse contato tão íntimo com os cuidadores, digamos assim, tem um contato um pouco mais afastado, porque concorda que uma pessoa que tem que dar conta ali de cuidar de 5, 6 bebês ao mesmo tempo, ela não vai ter o mesmo tempo que a mãe de pegar no colo, de acariciar, de conversar com essa criança, né, de dar realmente uma atenção e estabelecer esse vínculo emocional. Então, as crianças que têm mais essa questão, que estão em lares, que não têm esse vínculo emocional tão forte, ou mesmo que a família não está preparada para dar isso, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente não entra numa questão de julgamento, mas a gente entra numa questão de tentar entender que algumas realidades, realmente, a família não está preparada para isso, né? Para acolher essa criança como ela deveria ser acolhida, deveria, né? É um direito muito assim no papel, na legislação, mas a gente sabe que na prática não acontece. E aí os estudos mostram que as crianças que já começam esse desenvolvimento sem essa questão afetiva muito grande, elas vão ter mais dificuldades para desenvolver esse lado das questões socioemocionais. Elas vão ter muito mais dificuldade de entender. E a gente sabe que muitas vezes a gente recebe na nossa sala de aula aquele aluno que vem de uma família
bem estruturada, que a criança não tem condições, não tem nenhum alimento, né, dirá afeto. Então, assim, e aí a gente precisa realmente iniciar esse trabalho. Então, por onde começar? Eu acho que é a grande questão, né? Então, o que eu posso fazer para começar? Primeiro é assim, cada sala é um contexto, cada professor vai ter condições de oferecer um certo tipo de atividade para esses alunos. Mas o principal é a gente fazer uma avaliação diagnóstica, o professor fazer essa avaliação diagnóstica. Então, o que eu tenho na minha sala de aula? Quais são ali as competências socioemocionais que eu sinto que estão faltando mais ali? E aí, a partir disso, fazer um trabalho ligado com o conteúdo. Então, eu sempre digo assim, que não é assim, olha, gente, agora nós vamos trabalhar empatia. E aí eu vou desenvolver estratégias só para trabalhar empatia. Não, mas se eu estou trabalhando determinado conteúdo, dentro daquele conteúdo, eu vou colocar atividades, vou colocar estratégias pedagógicas para que eu trabalhe aquelas competências. Então, o primeiro passo é, como eu falei, avaliação diagnóstica. Já diagnostiquei o que eu preciso trabalhar. Segundo é, qual o link que eu vou fazer com esse conteúdo que eu estou ministrando, né? E a gente acaba falando um pouco disso naquele curso que a rede pedagógica tem, que é justamente isso, ligar qual o conteúdo que eu vou trabalhar e como que eu posso trabalhar essa atividade dentro dessa estratégia. Lembrando que qualquer estratégia pedagógica utilizada para desenvolver competências, ela pode ser utilizada com crianças de creche, com crianças do fundamental, crianças do fundamental 2, educação de jovens e adultos, porque a gente vai adaptar aquela realidade. Então, o terceiro passo seria isso, adaptar a estratégia à minha realidade. Se eu tenho materiais para trabalhar, se eu tenho, né, ótimo. Se eu não tenho, o que eu tenho? Então, deixa eu adaptar essa estratégia à minha realidade. Então, esse seria o terceiro passo. Então, o primeiro passo, o diagnóstico. Né? Segundo passo, vou fazer um link com o conteúdo que eu estou trabalhando. E o terceiro passo é, como que eu vou adaptar isso para a minha realidade e até mesmo para as minhas condições de recursos materiais para poder realizar essas atividades. Excelente, excelente. Eu queria aproveitar também, Simone, a sua dupla formação, né? Porque você é formada em pedagogia, também em psicologia, você é clínica, inclusive, né? Eu queria que você orientasse os educadores que estão acompanhando aqui essa nossa live, quando é o momento, né? Que sinais que uma criança, por exemplo, apresenta, que aí, de fato, o professor ele já não tem mais competência para trabalhar, ele deve fazer um encaminhamento para um profissional especializado, psicólogo, por exemplo, e como, né? Queria que você desse algum exemplo simples. Como que ele pode fazer esse encaminhamento de uma forma carinhosa, para que a criança receba bem, a família receba bem, né? Que tipo de orientação ou que tipo de conversa que ele pode ter com a família nesse sentido para recomendar o apoio de um profissional especializado? Quando é que alguns sinais que o professor possa identificar, onde existe essa linha tênue, né? Aqui eu posso trabalhar, não, aqui eu já não posso. Quando que o professor precisa pedir ajuda? Isso, nossa, muito boa a sua pergunta, muito boa, porque assim, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, né? Então, assim, até onde vai a parte do pedagogo, do professor, e até onde ele precisa de uma ajuda realmente de um psicólogo, muitas vezes de um psiquiatra, enfim, né? Então, assim, primeira questão o professor, ele é aquele agente que está todos os dias em contato com a criança. Então, ele começa logo, assume uma turma, digamos assim, começo do ano letivo, assume uma turma. Ele vai precisar aí de um mês, mais ou menos, para ele conhecer realmente, né, aquelas crianças que estão com ele ali. Quando essa criança já não vem com algum encaminhamento, com alguma recomendação para o professor, do atendimento especializado, por exemplo, do AEE. Então, assim, aí ele já sabe que ali tem um problema, mas que já está em tratamento. Mas quando ele percebe, não tem essa indicação, e ele percebe que tem alguma coisa errada ali com aquele aluno, ele vai perceber porque esse aluno ele não vai dar conta de acompanhar, às vezes, o outro no mesmo ritmo, ele vai ter um ritmo diferente. E aí é a gente entender também que nem sempre um ritmo mais lento é sinal de problema, né? Mas ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outras questões, ele vem acompanhado de dificuldade de interação na turma, né? Muitas vezes é aquele aluno que ou ele fica deslocado, ele fica excluído, ou é aquele aluno que arruma confusão toda a aula, ele tem que brigar com alguém, ele tem que discutir, a vontade dele tem que prevalecer.
ou aquele aluno que está sempre atrasado. Então, o professor começa a perceber que alguns comportamentos dele fogem um pouquinho do padrão. Não que o comportamento fugir um pouquinho do padrão já é sinal de problema, mas ele é uma luzinha que acende, né? Sim. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Aqui a imagem da professora Simone travou para mim. Por favor, me digam nos comentários se está ok para vocês. Imagem e áudio. A gente está aguardando aqui a imagem dela se restabelecer. Ah, tá. Voltou? Pronto. Agora tá voltando, professora. Mais um pouquinho. Vamos deixar aí a internet acomodar. E assim que voltar aqui para mim, eu te aviso, pode ficar tranquila, viu? Vou aproveitar aqui para situar o pessoal que está na live. Gente, vocês que estão participando com a gente ou que estão chegando agora, essa é a programação de hoje da primeira semana Rede Pedagógica. Deixa eu ver. Voltou? Voltou? Então, gente, voltou. Eu vou desabilitar os comentários para evitar travar, para que você possa dar essa dica para a gente, que é fundamental. Tá. Isso. Vamos lá? Então, sim, pessoal, e aí, identificou que tem algum problema, é lógico que você vai procurar o que você tem na sua escola de suporte, né? Muitas vezes o coordenador pedagógico, porque é ele que vai te auxiliar nessa conversa com a família, tá? É difícil, a família muitas vezes já vem armada, porque já vem achando que tem alguma coisa errada com meu filho na escola, o que aconteceu? Como sempre, vocês sabem, a tendência a colocar a culpa no outro, né? Não assumir a culpa, mas sim jogar no outro. Mas com uma conversa carinhosa, com uma conversa atenciosa, né? Explicar o que está acontecendo com a criança e recomendar que realmente seja feito um encaminhamento. Tá? Eu sei que esse encaminhamento, muitas vezes a gente faz a solicitação, principalmente na rede particular, na rede privada, é muito tranquilo. A maior parte das crianças, tudo já tem, até plano de saúde, já passa no psicólogo, já passa no psiquiatra, faz uma avaliação neuropsicológica, que é essencial. Não dá para dizer, essa criança tem um TDAH, ela não para quieta, né? Ou essa criança ela tem um TOD, ou essa criança tem uma dislexia. A gente precisa fazer uma avaliação para verificar o que realmente essa criança tem. Então, na escola privada, a gente sabe que isso é muito fácil. Agora, na escola pública, que é a nossa grande realidade, a gente sabe que às vezes a gente espera 2 anos para conseguir que esse aluno passe por um atendimento especializado e que seja feita uma avaliação com essa criança. Tem lugares que a gente tem um psicólogo para atender mais de 100 escolas, né? É impossível que esse psicólogo dê conta de atender, de fazer essa avaliação neuropsicológica, de fazer essa avaliação psicológica para essas crianças e retornar para o professor com as propostas, né, pedagógicas, porque não é só avaliar para rotular. Olha, essa criança aqui tem um TDAH, tá, mas e quais são as recomendações de como o professor deve trabalhar isso? Ele tem que receber essas recomendações do profissional. O professor não é a pessoa que vai traçar essas estratégias, ele vai desenvolver essas estratégias de acordo com a recomendação que vem do profissional capacitado para isso, né? Então, a gente sabe que, na verdade, na rede pública, muitas vezes a gente fica anos, a criança passa de ano e você não consegue estabelecer ali realmente um tratamento efetivo para aquela criança, porque ela está esperando essa vaga, digamos assim, para poder ser atendido. Isso é muito triste, isso dói o coração, porque a gente sabe que às vezes não sempre, né, a identificação, o diagnóstico precoce, ele pode ajudar muito a criança no desenvolvimento, ele pode ter um desenvolvimento praticamente normal, se o transtorno ou a síndrome for descoberta, né, antes, e que ela possa adotar medidas para suprir essa deficiência. E aí a criança pode ter um desenvolvimento praticamente normal. Só que, como eu disse, às vezes a gente sabe também que ficamos 2 anos esperando para ter um diagnóstico. Essa criança já foi passando de estéreis, já foi passando por outros professores, e muitas vezes, quando chega esse diagnóstico, não dá tempo de fazer muita coisa. Eu acho que assim, uma dica prática, né, que a gente pode dar para que todo professor vai poder aplicar nesse contexto é não desistir do encaminhamento, né? E assim, tratar dessa situação com muito amor e carinho, porque ele pode, às vezes, não conseguir o encaminhamento, ele se indispõe com a família, se indispõe com a criança, e aí o ano letivo daquela criança vai ser pior ainda, porque ela nem está recebendo a ajuda que ela precisava, né? Então o professor ele precisa realmente fazer aí um esforço
para, de repente, até conviver com a situação sem ainda ter um atendimento, uma orientação, né? E etc. Mas, assim, com olhos de muito amor mesmo, né? Para que a gente possa dar uma pequena contribuição, quem sabe, nesse caso, né? E não desistir nunca do encaminhamento, se a gente acredita que precisa, né, professora? E muito obrigada. É uma situação difícil. Eu só queria deixar um recadinho. Eu só queria deixar um recadinho, porque assim, a gente sabe, infelizmente não é em todas as cidades, mas nas grandes cidades, nas cidades um pouco maior, sempre tem grupos, né, de profissionais que fazem um atendimento social, que fazem um atendimento voluntário. Então também é importante que a escola, que os professores, os educadores busquem a lista de quem são essas pessoas, quem são essas instituições, quem são essas clínicas, que fazem um atendimento social. Porque aí, se você vê a criança não tem condições de pagar para um atendimento desse, você pode, de repente, tentar indicá-la para essa questão. Muitas cidades onde tem faculdades, por exemplo, de psicologia, as faculdades são obrigadas a ter clínica-escola. Então, ela pode encaminhar para essa clínica-escola, que essa criança pode também ter um atendimento gratuito ali. Então, a gente tem outras maneiras de tentar buscar essa ajuda, e aí a gente, é lógico, né, na medida do possível, encaminha. E essa questão que você falou de ter um olhar diferenciado é realmente promover a inclusão educacional, né? Porque a gente sabe que dentro da nossa sala de aula a gente vai ter diversos contextos. Então, como que eu vou dar conta de abarcar isso? É um desafio muito grande. Mas eu acredito que quando a gente coloca o coração na frente, a gente consegue vencer esses desafios de uma forma um pouco mais tranquila. É isso mesmo, gente. Coração bem na frente, né? Da prática, isso mesmo. Aí do professor. Poxa, Simone, excelente. É um assunto assim que a gente poderia ficar debatendo aqui por muito tempo. Eu quero até te convidar para participar aqui outras vezes. A gente pode falar sobre inclusão e etc, né? Mas eu queria que você fizesse uma introdução da sua segunda aula, porque a gente vai daqui a pouquinho encerrar essa live e vamos assistir juntos a segunda aula. Depois da segunda aula, a gente volta para fazer uma conclusão. Quem vai fazer essa conclusão com você é o meu colega Edivaldo. Então, na próxima live, você vai estar com ele, ok? Mas eu queria que você introduzisse essa segunda aula, onde eu sei que você traz, de fato, uma proposta de aplicação. Ou seja, todo mundo já está convencido de que é super importante. Mas como que eu faço? E, às vezes, com recurso limitado, que é uma realidade do professor também. Né? Como que eu faço mesmo na sala de aula de verdade alguma coisa para de fato cooperar para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos meus alunos? Ok. Então, pessoal, eu convido vocês a assistirem a essa segunda aula, né? Nessa segunda aula a gente entra na parte prática, né? Então, como que eu vou realizar? Eu trago 2 estratégias pedagógicas para vocês, uma para trabalhar a questão da empatia e a outra para trabalhar a questão da diversidade, do respeito à diversidade. Foi até difícil selecionar, confesso que foi difícil selecionar, porque nós temos várias estratégias para cada competência socioemocional. E aí a gente tem vários, né, o curso da rede aí ele tem várias, para cada aula a gente tem, para cada aula é uma competência socioemocional com diversas estratégias. E aí ficou até difícil escolher, mas eu escolhi 2 que eu acredito que vocês vão gostar. Foi uma ótima escolha. Foi sobre a questão da empatia e o outro do respeito à diversidade. Então, convido vocês a vir com a gente assistir essa aula aí e entender como é que você pode fazer na sua sala de aula, tá? E aí eu dou a dica também na aula, a gente pode substituir. Então, assim, eu não tenho um material adequado, eu não tenho cola, não tenho glitter, não tenho papel, eu vou substituir com o que eu tenho, né? O importante é manter a essência da atividade. Combinado? Excelente, excelente. Então, gente, olha, a segunda aula ela já está disponível na plataforma, também vai ficar disponível no YouTube para todos vocês, ok? E como a professora disse, depois eu vou colocar lá no fórum da aula de hoje, gente, um aviso e um link para que vocês possam conhecer o curso completo da Simone. Hoje a gente está tendo aqui o privilégio de fazer uma aula com ela, né, Simone? Mas a Simone já tem um curso gravado, exclusivo, inédito, aqui na Rede Pedagógica, tá? O nome do curso é Desenvolvimento de Competências Socioemocionais. E todo mundo, Simone, que está inscrito na primeira semana Rede Pedagógica, vai ganhar um cupomzão de desconto para se matricular no seu curso completo. E aí a gente vai poder ficar
conversando lá no fórum, e você gravou diversas aulas, né? Inclusive aulas sobre várias competências. Então, assim, gente, quem tiver condições, é claro, de fazer, e a gente vai lançar uma oferta incrível para que todo mundo possa fazer o curso completo da doutora Simone, ok? A gente vai postar lá no fórum um aviso ainda hoje, com o link e com o cupom de desconto. Aproveitem a oportunidade, tá? Sensacional. O curso da Simone é muito mais do que vocês estão vendo aqui nessa live. Se vocês já estão gostando dessa conversa aqui, vocês vão amar o curso. E aí, realmente, vocês vão poder se aperfeiçoar e refletir mais e mais sobre cada uma dessas competências. E, Simone, hoje a gente vai sortear uma vaga no seu curso completo também. Você me autoriza? Claro, pode sortear. Vamos lá, vamos colocar o pessoal para fazer o curso, né, e conhecer um pouco mais. É pena porque a gente aqui tem um tempo muito reduzido. O curso é bem amplo, então a gente não tá para trazer tudo. Mas mesmo assim, essa segunda aula aqui gratuita que vocês vão assistir, eu acredito que vale a pena e vocês vão conseguir aplicar na sua sala de aula. Então fique ligado, eu espero vocês lá na plataforma no YouTube. Eu já vou lá fazer a chamada de quem é que está assistindo a aula. A gente volta daqui a pouco novamente com a professora doutora Simone Lavorato. Tchau! Beijo, pessoal!